sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conversa de Mercado. Eu sou a Nádia Bento, diretora de portfólio Life Science da Nuremberg Mess do Brasil e vou acompanhar vocês em mais esse bate-papo. Hoje nós estamos no episódio 2 da nossa série Gestão de Projetos e PMO para a indústria farmacêutica e cosmética. E é claro que eu estou aqui comigo com um grande especialista, Mário Trentin, diretor da Modern PMO. Bem-vindo, né? Muito obrigado, vamos lá. Excelente ter você aqui, te bombardeei no episódio anterior, tenho mais perguntas Agora vamos continuar. Bora! Bom, Mário, foi super interessante aquele bate-papo e eu queria entender de você um pouco mais como é que o PMO pode contribuir para o sucesso de um projeto de inovação na indústria cosmética. Vamos lá. Bom, o PMO ele é responsável pela governança, que a gente conversou um pouco no anterior, governança, papéis, processos. Uma vez que ele estabelece essa forma de trabalho, ele pode acompanhar os projetos de uma maneira mais próxima, seja na ideação, quando estamos falando de projetos de inovação, então trazer workshops de ideação, design thinking, até mesmo conectar o projeto, o gerente de projetos, com especialistas externos, porque de alguma maneira esse departamento, esse escritório de projetos, ele faz aquele relacionamento com os stakeholders, sejam as partes interessadas dentro da organização, ou até mesmo convênios externos, trabalhar com institutos de pesquisa, universidades, parceiros externos. Então o PMO ele tem esse papel fundamental de garantir uma consistência, de que a gente sempre faz aquilo de uma forma padronizada, mas de trazer as conexões internas e externas que vão ajudar no desenvolvimento de um projeto de inovação na área farmacêutica. Mário, fala um pouquinho pra gente sobre as ferramentas de gestão, né? Quais delas são recomendadas hoje para uma indústria farmacêutica? Vamos lá. Bom, temos muitos grandes fabricantes de software e aí muitas vezes vale a pena você pesquisar, tem aquilo que é homologado na organização ou falar de algumas delas, mas o mais importante quando se trata de software é entender que a sua organização precisa sim de um software. A gente muitas vezes tem boas práticas, tem um manual, tem uma metodologia, mas se a gente não tem uma ferramenta que centraliza todas as informações, a gente não vai ter métricas, não vamos ter indicadores, não vamos ter KPIs, e fica quase impossível você ter um grau de maturidade elevado sem um software. Então essas categorias de software vão desde ferramentas para pequenos projetos, pode ser uma listinha de tarefas, por exemplo. A gente tem ferramentas mais simples, como Trello, Microsoft Planner, Kanban, que são ferramentas que têm aquele quadro visual, mas que não fazem uma gestão avançada de recursos. Então, para projetos menores, a gente pode usar esse tipo de ferramentas, só com foco em tarefas e quadros, mas para grandes projetos, o que seria um grande projeto? Alguma coisa que tem um investimento elevado, a gente considera isso geralmente acima de 100 milhões de reais, mas pode ser algo até com um investimento menor, dada a complexidade, que a gente tem uma equipe maior do que 50 a 100 pessoas. Porque a gente precisa controlar fluxo de caixa, homem-hora, a gente precisa ver dependências, e para isso a gente precisa de uma categoria de ferramentas que chamamos de EPM, que é o Enterprise Project Management. Aqui temos Microsoft Project Server, Project Online, temos o Oracle Primavera, nós temos Clarity PPM, então existe um quadrante do Gartner, que é a empresa que avalia outras ferramentas de tecnologia, que mostra todas essas ferramentas EPM e PPM, um comparativo de que cada uma acaba sendo um pouco melhor em determinadas funcionalidades, mas com toda certeza o escritório de projetos da sua organização, e ainda mais na área farmacêutica e cosmética, precisa de uma ferramenta dessa. Vai ter rastreabilidade de informações, de documentação, controle de versão, cronograma, orçamento, fluxo de caixa, de uma maneira que é um centro de verdade que a gente fala. Isso ajuda muito na melhoria contínua. Então, Mário, fala um pouco pra gente, então, como que a gente gerencia, né, riscos em projetos dentro de uma indústria, seja lá farmacêutica ou cosmética? Gerenciamento de riscos é talvez o grande diferencial competitivo em todo tipo de organização. Porque às vezes você começa a fazer até uma boa prática de escopo e requisitos, eu faço um bom cronograma, faço um bom orçamento, mas de repente aquele projeto simplesmente para do nada porque a gente não investiu tempo em prever incertezas. Então a gestão de riscos é a gente pensar em coisas que poderiam dar errado e criar respostas antecipadas, mitigação. Serve para toda a indústria, né? Para a gente aqui, estamos no evento, aí imagina que falta algum equipamento, uma montagem, enfim, você tem algum tipo de problema. Se isso foi pensado antes, aí a gente tem backup,
A gente tem 2 fornecedores para uma determinada coisa, a gente se preocupa com uma aprovação, uma regulamentação, são todas estratégias de risco. E quando a gente vai para a indústria farmacêutica e cosmética, isso é ainda mais importante, porque os riscos, de certa maneira, são mais elevados. A gente poderia aqui em um evento sair correndo, talvez obter um equipamento. Agora, quando a gente está falando de o desenvolvimento de um produto com testes clínicos, com aprovações, com insumos, ou estamos criando uma nova cadeia logística e de distribuição, a gente não tem muito como simplesmente consertar as coisas à medida que elas acontecem. E sempre fica pelo menos 10 vezes mais caro. Algo que poderia ter sido previsto. Então, você ter essas estratégias de seguro, hedge, estou importando equipamentos, a gente colocar o que chamamos de contingências ou buffers, que é um espaço ali para se eu atrasar uma determinada atividade, uma aprovação regulatória, por exemplo, isso não impacte o meu tempo final ao mercado. Então, a gestão de riscos nesse tipo de indústria ela precisa ser feita de uma maneira mais cuidadosa ainda e usando técnicas mais avançadas. Perfeito, Mário. E fala um pouquinho pra gente qual que é a importância da gestão de stakeholders em projetos na indústria farmacêutica. A gestão de stakeholders a gente diz que é a chave do sucesso, porque no final das contas, né, todas as outras áreas são importantes, então risco é importante, cronograma, qualidade, mas no final das contas o projeto é feito sempre por pessoas e também para pessoas. Então a gente precisa entender a necessidade do nosso cliente, do usuário final, a estratégia da organização, porque são aqueles que vão ser beneficiados pelo projeto de alguma maneira. Senão eu vou fazer algo que não atende aos meus consumidores, eles são stakeholders. E além disso, eu ainda preciso pensar em mais gente, que eu posso ter revendedores, cadeia de distribuição, uma série de coisas lá. A gente já viu vários produtos que foram inviabilizados porque não tiveram esse entendimento. E além disso, nós vamos ter vários grupos que vão trabalhar no projeto. Outras áreas funcionais são stakeholders, então a gente precisa trabalhar com uma área de compras, precisamos trabalhar com uma área de logística, de engenharia, precisamos trabalhar com, enfim, várias outras áreas da organização, equipe do projeto e muitas vezes ainda grupos de fornecedores. E a coordenação desse pessoal, que é o alinhamento de expectativas, é muito importante. Então a gestão de stakeholders basicamente tem 4 etapas. Que a gente primeiro identificar quem são todas essas partes interessadas, então usuários, grupos, enfim, áreas funcionais, fornecedores, etc. Aí a gente priorizar, então alguns vão ser mais importantes, outros mais interessados, tem uma matriz para a gente fazer isso, e aí a gente designar qual vai ser a estratégia de engajamento de cada um deles. Então, frequência de comunicação, persuasão, obter os nossos aliados, porque aí o projeto funciona de uma maneira muito melhor na 4ª etapa, que é a execução, monitoramento e controle. Mas sempre a gente sabe, né, que muitos projetos, às vezes, só por não identificar os stakeholders, não fazer uma boa comunicação, ele fica paralisado lá na gaveta de alguma empresa, porque não houve a apresentação, a comunicação, o alinhamento necessário para que ele tivesse sucesso. Mário, então quais são os principais KPIs para monitorar esses projetos dentro dessas indústrias? A gente tem primeiro os KPIs chamados de eficiência, porque se a gente não fizer o projeto bem, já tem alguma coisa errada. Então, se ele está atrasado ou adiantado, índice de qualidade do projeto, conformidade com a metodologia e templates, o nosso orçamento, se ele está acima ou abaixo do orçamento. Muitas vezes já são até feitos cálculos automáticos dentro da ferramenta. Então você vai colocando quantas tarefas fez, cada pessoa reporta as horas, enfim, e aparece lá indicadores, bolinhas vermelhas, verdes, amarelinhas lá. Mas a gente também precisa se preocupar com indicadores qualitativos do projeto. Então, satisfação dos nossos stakeholders, engajamento, se a comunicação está indo adequada. A gente usa ali algumas coisas, tipo um Net Promoter Score, para ver se esse engajamento está melhorando ao longo do projeto ou piorando, e a gente tomar ações. E por último, não menos importante, precisamos nos preocupar com os benefícios do projeto, que também são indicadores. Todo projeto precisa ter um plano de realização de benefícios. Geralmente vai ser um benefício financeiro, então retorno do investimento, valor presente líquido, mas eu tenho outros tipos de benefícios, de reputação para a marca, às vezes market share, pode ser alguma coisa que está relacionada à inovação, número de patentes ou número de novos produtos. Aí esses benefícios são medidos durante o projeto, às vezes eu já tenho benefício durante o projeto, e geralmente pós-projeto é acompanhado pelo escritório de projetos ou PMO. Então, 3 meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois,
aquele projeto com um produto que a gente disse que ia atingir tal mercado, conseguimos atingir aquilo? Porque isso melhora a escolha dos projetos futuros também. Mário, minha última pergunta aqui para você, que já te bombardeei demais. Fala pra gente, qual que é o risco que uma indústria farmacêutica cosmética tem de não ter uma boa gestão de projetos? O risco principalmente de a gente ter alguma coisa regulatória ou acidente. Mas quando a gente pensa nos riscos de ter atraso e ter custos também, infelizmente muitas pessoas às vezes não ligam para isso, né? Imagino que as empresas que estão nos assistindo, porque é uma indústria mais regulamentada, mais sofisticada, tanto de cosméticos quanto farmacêutica, até a saúde tem feito grandes evoluções nisso, já tem essa preocupação, sempre podem melhorar. Mas quando a gente pensa ainda em eficiência do ponto de vista de custo e de atraso, isso pode até matar uma empresa, uma grande empresa mesmo, né? A gente tem pesquisas do PMI, que é o Project Management Institute, que desperdiçamos $1 milhão a cada 1 minuto no mundo por atrasos em projetos. Então, isso é a diferença, às vezes, numa margem de um projeto ou de uma indústria. Tiveram indústrias, às vezes, né? A gente teve um caso muito tempo atrás da Airbus, uma empresa gigantesca com o A380, atrasos, a empresa não consegue mais se manter ali de repente. Então, aqui a gente não tem, talvez, isso, que é um portfólio de produtos muito amplo, você vai desenvolvendo outras coisas, né? Mas a gente prejudica empregos, a gente tem time to market, que é fundamental. Se eu lançar isso muito depois, eu tenho problemas. Temos nossos custos. E o mais preocupante de todos nesse tipo de indústria é regulatório, ou a gente ter um problema de saúde, alguma coisa dessa com os nossos clientes, que aí a reputação como um todo fica prejudicada. Mário, obrigada pela tua presença aqui no Conversa de Mercado. Adorei bater esse papo com você. Deixo aqui o convite para que você possa voltar outras vezes. Teremos mais uma série ainda, mas com um convidado especial. Mas, por enquanto, eu queria pedir para que você pudesse compartilhar o seu site, suas mídias sociais, com todo mundo que está nos assistindo. Claro, vamos lá. Bom, um prazer. Quem tiver dúvidas, pode mandar lá no Instagram, Mário Trentin. LinkedIn também você me encontra lá, Mário Trentin. Tem alguns artigos, referências. E o nosso site, que é o www.modernpmo.com. Temos templates, estudos de caso, exemplos de governança, exemplos de ferramentas para você aprender mais ainda. Mário, novamente, obrigada. E obrigada também a vocês que acompanham aqui o Conversa de Mercado. Perdeu o primeiro episódio? É só voltar ali no nosso YouTube, que tem todos os outros programas lá disponíveis para você. E teremos muito mais, não só sobre o tema, mas também com a presença do Mário aqui no Conversa de Mercado e nas FCS, Farm Cosmetic. Então continuem nos seguindo, acompanhando por aqui e até o próximo.